Chegamos então na lição de número 9 aqui da classe do Juvenis, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o texto de Apocalipse, analisando aí uma abordagem panorâmica de todo esse livro. Na lição 9, essa lição que vai cair no dia 1º de setembro, nós vamos abordar sobre o tema o Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Eu espero muito contribuir com você nesta ministração. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica se localiza então nesse versículo introdutório, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apresente também a leitura bíblica em classe, que vai se localizar agora em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16, versículos 20 e 21. Depois, você pode estar, então, apresentando esse texto de uma forma muito dinâmica junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Aproveita, se inscreve nesse canal e passa a ser um dos nossos alunos também, enviando essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Toda quarta-feira, às 18 horas, eu estou postando as lições da classe do Juvenis aqui no nosso canal e pelo Spotify, onde você pode acompanhar esse material para ser abençoado para a glória de Deus. Na aula de hoje, lição de número 9, nós vamos abordar algo extraordinário dentro da nossa escatologia pentecostal. Em primeiro lugar, para você entender a nossa abordagem bíblica, é fundamental você compreender a nossa visão hermenêutica. Nós partimos do princípio da interpretação pré-milenista. O que é interpretação pré-milenista? Ela acredita que o retorno triunfal de Cristo acontece antes do milênio. Eu estou falando do retorno triunfal de Jesus, tá? Esse retorno triunfal, ele se dá em duas fases. Anota aí. A primeira fase, ela é conhecida como o arrebatamento da igreja. Jesus vem e arrebata a sua igreja. Essa primeira fase é secreta. Somente os salvos em Jesus vão ver, vão ouvir, vão participar conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a seguir. Somente quem está em Cristo vai ter o seu corpo transformado, vai ser arrebatado. E a Bíblia é clara em falar sobre isso. Essa é a primeira fase que nós entendemos. Será secreto para o mundo, visível para a igreja, visível para você. A segunda fase, ela é trabalhada da seguinte maneira. É o retorno de Cristo de forma gloriosa agora com a sua igreja. Observe, a primeira fase ele vem para tirar a igreja da terra. Já a segunda, ele vem com a igreja para derrotar Satanás, o anticristo e o falso profeta. Ela acontece depois de 7 anos de tribulação aqui na terra e 7 anos de bodas do cordeiro lá nos céus. E é interessante você perceber isso de acordo com as escrituras. Só que tem outro detalhe que eu quero destacar para você sobre a nossa interpretação. É que além de sermos pré-milenistas, nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? É um entendimento de compreender que o arrebatamento da igreja acontece antes do período da tribulação. Ou seja, o retorno de Cristo, como estou dizendo para você, se dá em duas fases. A primeira fase é antes do período da tribulação aqui na terra. E a segunda fase é no final da tribulação. E hoje, em sala de aula, nós vamos abordar com vocês essa segunda fase, o retorno de Cristo de forma gloriosa, onde todo olho vai ver, onde toda língua confessará, conforme Apocalipse 1:7, que Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que é o dono da igreja e vem para livrar Israel da perseguição do inimigo. E diante disso, espero estar ajudando você. Se você está gostando dessa aula, deixa teu comentário aqui, porque é importante para a gente, tá bom? E vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, vai abordar exatamente sobre a volta triunfal de Cristo. Neste primeiro ponto, a nossa abordagem bíblica para entender sobre a volta triunfal de Jesus. Eu vou te dar um versículo para você quebrar o gelo em sala de aula. Leia o texto de Mateus capítulo 24, versículo 30, onde descreve que Jesus virá em glória. Essa vinda de Jesus em glória já é depois do arrebatamento da igreja, no final do período da tribulação, e vamos analisar isso contigo passo a passo nessa lição. O primeiro subtópico, então, descreve sobre o significado, levantando uma pergunta: qual o significado, então, dessa vinda gloriosa?
O retorno de Jesus é uma das doutrinas fundamentais da própria teologia cristã. Existem três correntes a respeito do retorno de Jesus: pré-milenista, que é a que a gente defende, que é também pré-tribulacionista. Existe a corrente amilenista, que nega o milênio, mas crê que ele virá no meio da tribulação, a igreja passará por metade da tribulação. E existe a pós-milenista e pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passará por toda a tribulação, o milênio é simbólico, já estamos vivendo o processo do milênio, e então no final de tudo isso Cristo virá de forma gloriosa. Nessas duas correntes, as duas últimas, interpreta-se então da seguinte maneira a visão teológica. Interpreta que o retorno triunfal de Cristo e arrebatamento da igreja é uma coisa só. Por exemplo, na visão amilenista e pós-milenista, o arrebatamento da igreja e retorno de Jesus é uma coisa só. Não tem essa divisão de fases como nós trabalhamos na nossa teologia pentecostal, que é pré-milenista e pré-tribulacionista. Na nossa visão, nós entendemos da seguinte maneira: nós entendemos que o arrebatamento da igreja, ou seja, a volta gloriosa de Jesus, o retorno de Jesus, se dá em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, antes da tribulação. A igreja não passará pela tribulação, conforme Apocalipse 3:10. E no final dos 7 anos, no final do processo da tribulação, da grande tribulação, Cristo então retorna com a sua igreja nos ares, a partir desse entendimento bíblico e teológico que estamos abordando com vocês. Você tem fundamentos bíblicos, eu vou te dar alguns. 1 Coríntios 15:52, também 1 Tessalonicenses 4:17. Esse é o fundamento para a nossa teoria, para a nossa visão hermenêutica sobre esse processo do arrebatamento. Já a vinda gloriosa, ela é visível. Ela vem então de forma gloriosa, onde Cristo se manifesta com a sua própria igreja. Isso é relatado em Mateus 24:27 e Apocalipse 1:7. E já avançando, se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, me ajuda também. Envie esse vídeo para alguma pessoa, então posta aí nas suas redes sociais. O segundo subtópico vai descrever agora sobre a manifestação visível de Jesus. Essa manifestação gloriosa de Jesus se dará da seguinte maneira. Anota aí para você poder pegar. Como a Bíblia já diz, ela é visível, todo olho verá. Se dará então no final do processo da tribulação, tá? E é importante você ter essa perspectiva. Vamos para algumas passagens para você dar uma observada junto com a gente. A Bíblia diz que os céus se abrirão. Isso é demonstrado em Marcos 14:62. E a Bíblia fala que ele virá de forma extraordinária. Mateus 24:27 e também 27:30 vai confirmar isso que estamos descrevendo para você. A Bíblia também diz que todo olho verá. A primeira vinda de Cristo ela é discreta, só o arrebatamento da igreja, somente para os santos. Mas a segunda vinda é gloriosa, onde você vai perceber essa manifestação sendo demonstrada na própria Escritura. Observe algumas passagens. Lucas capítulo 2, versículo 7, fala exatamente dessa vinda gloriosa de Jesus e da vinda humilde que Jesus vem, então, como pessoa humilde, como ser humano. Já a segunda vinda é de forma gloriosa, sendo demonstrada em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dentro do texto bíblico. Como Jesus então virá? A Bíblia faz questão de descrever que ele virá de forma gloriosa, sentado em um cavalo branco. Isso está descrito em Apocalipse 19, versículo 11. Com uma coroa gloriosa sobre a sua cabeça. Na sua coxa vai estar escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com a espada desembainhada nas suas mãos. Em Isaías 11:4, a Bíblia diz que ele será reconhecido como fiel e verdadeiro, e se cumprirá então a profecia de Isaías 11, versículo 4. Descrevendo então essa visão gloriosa de Cristo que vencerá então o anticristo, o falso profeta e Satanás. Em Apocalipse 19:14, nós temos a informação que ele virá então com um grande exército, com poder e glória, para vencer o domínio de Satanás. Isso é demonstrado em Apocalipse 19:14, vale a pena você observar esse texto. Em Zacarias 14:4, diz que ele virá e pisará sobre o Monte das Oliveiras, demonstrando então a sua autoridade e cumprindo a profecia do profeta Zacarias, afirmando então o decreto de Deus. Olha que coisa rica que nós temos aqui. E é claro que se você está entendendo a palavra junto com a gente, comenta aqui. Vamos então
para o nosso segundo ponto, que aborda agora sobre o objetivo da volta de Jesus, ou seja, esse retorno glorioso do Messias. E é claro que nesse segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica em Colossenses capítulo 3, versículo 4, onde você percebe esse retorno glorioso de Cristo e esse objetivo que ele tem neste retorno. O primeiro subtópico, então, destaca que Cristo virá para castigar os ímpios. A primeira vinda de Jesus, quando Jesus vem à Terra e se estabelece como carne, como ser humano, mesmo sendo Deus, ele vem com o objetivo de estabelecer o plano da salvação, a graça de Deus e resgatar você. Já a segunda vinda, ela é totalmente diferente. Jesus vem com o objetivo agora de estabelecer o juízo de Deus. E esse juízo de Deus, então, é exatamente sobre aqueles que são ímpios, sobre aqueles que rejeitaram a graça e rejeitaram a sua mensagem. Judas, versículo 5, versículo 15... Judas, versículo 15, vai falar sobre isso também. Dá só uma olhada para você ver como isso faz a diferença. O segundo retorno de Jesus, ou a segunda vinda, é exatamente para demonstrar o juízo de Deus sobre aqueles que praticam a iniquidade. E nós, como servos e servas de Deus, precisamos pregar a graça, porque o juízo de Deus é verdadeiro e ele vai acontecer. Diante disso, vamos para o segundo subtópico, que também demonstra outro objetivo de Jesus, que Cristo então virá para ferir as nações. Cristo virá para ferir as nações. De que maneira isso é demonstrado nas Escrituras? A Bíblia diz que ele vem então para retirar o domínio das nações. Ele vem então para retirar o domínio do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás. Apocalipse 19, versículo 15, versículos 20 e 21. A autoridade que Jesus tem é uma autoridade extraordinária. Cumprindo-se aqui diversas profecias, a exemplo da profecia do próprio Daniel, quando Daniel descreve a visão do rei e demonstra aquela pedra que desce do céu para destruir a grande estátua. Esse é o domínio de Cristo. Vem então para estabelecer o reino de Deus em um período de 1000 anos. Esse é o objetivo também da segunda vinda. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico nesse segundo ponto, nós vamos abordar agora outro objetivo. Os inimigos então serão Nós vamos abordar então, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos abordar então outro objetivo, que os inimigos de Cristo serão então esmagados. Neste terceiro subtópico, paramos então para entender que Cristo vem para destruir a ação de Satanás, aniquilar o poder do anticristo, exatamente no final do período da tribulação. E ele vem vitorioso para esmagar todos os inimigos da igreja, inimigos de Israel, inimigos também do povo de Deus. E quando você analisa essa abordagem, você então descobre muito bem que o Senhor é poderoso, mas ao mesmo tempo que ele se demonstra como amoroso, ele também é vingativo. A sua justiça é uma justiça fiel. E ele vem para destruir a ação de Satanás, inimigo das nossas almas. E é importante você analisar isso junto com os teus alunos. Caminhando, vamos então para o terceiro e último ponto, que vai abordar sobre os sinais da volta triunfal de Jesus. Quais são os sinais da volta triunfal de Jesus? A própria palavra nos dá diversos sinais antes do retorno de Cristo. Exemplos, guerras, epidemias. Nós vamos encontrar o amor se esfriando. Nós vamos encontrar exatamente essa ação maligna no nosso tempo da distorção. Há algumas passagens que você pode estar lendo. A primeira delas é Mateus 24, versículos 4 ao 14. Esse sinal vale a pena você ler junto com os teus alunos também. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 7, também demonstra que depois do arrebatamento da igreja, o selo do Senhor será aberto. E é interessante que será livre, então, os cavaleiros do Apocalipse, que vão estabelecer o juízo de Deus sobre a terra. Apocalipse 8 ao 10, você para ler e entende agora sobre as trombetas de Deus, demonstrando então as taças da ira de Deus no período da tribulação, a ação de Deus contra aqueles que agiram contra a igreja. E que você percebe também essa ação do Senhor contra o próprio dragão, que nós estudamos na aula passada no capítulo 12. O Senhor então virá com mão de ferro para destruir o intuito de Satanás.
desestabelecê-lo do seu trono e estabelecer o período de 1000 anos conhecido como milênio, que nós vamos estudar nas próximas aulas. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você. Se contribuiu contigo, deixa teu comentário aqui, vale a pena a tua ajuda junto com a gente e envia para alguém ou posta nas tuas redes sociais. Teu likezinho também é importante. E para concluir, a volta triunfal de Cristo é um marco sendo apresentado nas Escrituras. Vem exatamente para destruir o império de Satanás e estabelecer o reino de Deus, o milênio, por 1000 anos. E esse detalhe eu vou explicar contigo na próxima aula. Mas você precisa entender que esse retorno de Cristo se dá em 2 fases, arrebatamento e vinda visível, e que nós possamos então estar esperando essa fase de forma gloriosa. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe para a glória de Cristo. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora eu quero orar por você, para que o Senhor te use na palavra nessa ministração. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero te apresentar o teu servo e a tua serva que vai ministrar essa aula. Usa o Senhor nas tuas mãos, que a tua palavra seja poderosa e eficaz e que o teu nome seja glorificado através da vida dos teus filhos, explicando sobre a tua vinda gloriosa em sala de aula, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Escatologia, do pastor Severino Pedro da Silva. Vale a pena você buscar esse material para poder aprofundar aí. É da editora CPAD. Vai te ajudar muito a entender esses textos que estamos estudando. Outra dica, Severino Pedro da Silva, Apocalipse, da editora CPAD, versículo por versículo. Texto sensacional. Para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar um pouco sobre o milênio, eu indico esse texto aqui, Escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson, da editora Vida Nova, onde você vai ver as correntes sobre o milênio que a gente vai estudar na aula que vem. Indico para você esse texto da editora Carisma sobre o arrebatamento, que trabalha aqui uma visão pré-tribulacionista, que é aquela que a gente acredita, aquela que a gente defende, aquela que a gente ensina. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, a lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o Apocalipse e o milênio. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.